Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Localize aí sua palavra, no nome de Jesus. Queremos relembrar acerca de algumas coisas que o Senhor Jesus nos disse. Amém? O que nós fazemos na igreja é relembrar, amém, as palavras do nosso Senhor e Salvador, tá bom? Então nós queremos dar a Deus toda a honra, toda a glória e toda a força nessa noite, pela vida que Ele nos deu, a graça que nos alcançou. Amém? Nós iremos ao final deste capítulo, onde Jesus vai nos falar sobre a prática da vida do seu reino, a prática da vida do reino de Deus. E nós vamos aqui observar num quinto elemento, nesse capítulo. Ele vai nos falar em relação a esmolas, vai nos falar em relação à oração, em relação ao jejum, em relação ao dinheiro. E aqui nós vamos meditar no tocante à ansiedade. Mas nessa ansiedade, nós vamos observar algumas questões que nos faz sempre escolher, entre uma coisa e outra. Nós queremos então observar e relembrar o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Segundo São Mateus, o capítulo 6, você vai localizar o versículo 25, por favor, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Diga amém, Jesus. Quem não achou, diga me espere. Fácil, né? Quem não falou nem amém, nem me espere, é que está sem Bíblia, né? Isso. Mas você precisa arrumar uma Bíblia. Se você sabe ler, obviamente. Amém? Diz assim, se você não tem Bíblia, ouça o que o Senhor Jesus diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém, Jesus? Assente-se em seu lugar, por favor. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Creio que todos já ouviram pelo menos o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas. O nosso enfoque vai estar nesse versículo, para a gente relembrar sobre aquilo que é ou deveria ser, mas é aquilo que Deus espera que os seus adoradores o façam. Tenham como prioridade o seu reino e a sua justiça, amém? Então hoje nós queremos relembrar o que o Senhor Jesus nos fala sobre prioridade. Nós vamos falar sobre o quê? Prioridade. É rápido, eu confesso, irmão, porque eu venho um bocado assim, cansado, esses dias, muito intenso, Ontem eu pensei que eu ia dar uma descansada à noite, a menininha cismou de passar mal. Então a gente nunca tem um sossego. Depois que a gente vira pai, não tem jeito. O dia que tem um sossego é um milagre, Aí você pode cantar aleluia de Handel aos céus, E glorificar o Senhor e ser renovado, que é uma maravilha. Mas, enfim, o Senhor tem cuidado de nós, isso é que importa.
e a gente pôde, então, sempre servir ao Senhor, cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado, amém? E o irmão Davi disse, né, ontem ele e o irmão Josué estiveram comigo numa reunião do Conselho de Pastores e Líderes da região leste de BH, foi uma bênção, foi uma bênção, a gente ouviu uma mulher pregar a palavra de Deus lá, e descascar o bambu em nós, ô glória, foi uma maravilha. Então a gente saiu renovado, né, irmão Josué? Foi bênção demais, aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus vai nos falar aqui de coisas importantes para a nossa subsistência, vai nos falar de coisas que são elementares ou essenciais ao nosso viver. E vai falar de 3 itens básicos para a nossa vida. Vai falar de comida, bebida e vestimenta. Isso é básico para nós. E de fato, cada pai, cada chefe de família, ou aquele que sai para defender o pão dos seus filhos, sai de casa para trabalhar exatamente visando, primeiramente isso, trazer o sustento a si próprio e aos seus. Ou seja, a gente vai lutar diariamente para colocar o pão sobre a mesa, né? Então é comida, bebida e vestimenta. Isso aqui é básico, são os itens essenciais. E tanto é que quando nós já nascemos, né? Exatamente a primeira coisa que a gente faz depois que vê a luz, a gente chora, né? A gente chora para dizer, estou vivo. A gente chora para glorificar a Deus, né? Porque para isso Deus assoprou em nós o fôlego de vida. Então quando o bebezinho chora, já está glorificando a Deus ali, quando sai da sua madre, né? E isso é bom. E depois de chorar, você pode perceber que vai começar a ficar inquieto, vai começar a querer até chupar o dedo. Isso eu vi porque eu assisti minhas filhas nascerem, né? E isso é natural do ser humano, porque ele vai querer comida, né? Mas para o bebê está misturado, comida e bebida é uma coisa só, é leite materno, ali está rico em proteínas e também está os líquidos necessários para nutrir o seu corpinho. Então já está ali comida e bebida no leite materno. E obviamente você não vai deixar o bebê pelado, senão ele morre de pneumonia, morre de hipotermia, qualquer um desses aí, de frio, né? Você vai então vestir, vai agasalhar o bebê. Olha que bacana, quando a gente já nasce, já está aqui manifestada a nossa necessidade física. São os itens essenciais ou elementares para a nossa subsistência. Jesus vai nos falar sobre isso. E a gente vai crescendo. A gente precisa continuar comendo, bebendo e se vestindo. Isso são itens básicos. Para nós conquistarmos essas coisas, e diz aí Jesus falando assim, olha, os gentios, ou seja, os que estão do mundo, eles procuram essas coisas. Ou seja, todo mundo corre atrás disso, todo mundo luta por isso. Todo mundo. Só que aí Jesus traz uma mensagem para nós. Porque às vezes, exatamente, são coisas que nós temos que buscar. Mas ele não deve ocupar no reino de Deus a prioridade, ou a prioridade dos filhos do reino. Pregamos esses dias sobre o trigo e o joio, e lá na parábola que Jesus falou, ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Aqueles que são gerados não mais segundo a carne, mas são gerados pela água e pelo Espírito. Ou seja, são gerados pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Ou seja, é o novo nascimento, quando nós nascemos de novo. E uma vez que eu e você, nós então entregamos nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, agora a nossa prioridade enquanto servos de Deus, não é somente agora no tocante às coisas deste mundo. As coisas básicas para a nossa sobrevivência natural não são mais. Agora Jesus está dizendo, e Ele está falando para nós, que a prioridade, pelo menos é a perspectiva de Deus, deve ser em cada um de nós, de buscar primeiramente. Buscar em primeiro lugar. Buscar com primazia ou buscar com prioridade o reino de Deus. Então você não vai buscar outra coisa, vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vêm como acréscimos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque já garantiu, ninguém vai padecer de fome sendo um justo. Aleluia. Pastor, mas tem muita gente sofrendo, sim, porque não são justos. Pastor, que loucura! Vai falar com Deus. Ele que falou. Beleza?
A gente tem um tal de querer discutir com o que Deus falou, né? Misericórdia. Nós hoje vivemos uma inversão do valor tão grande do nosso meio, que às vezes eu tô suspeitoso que tem mais ateus do nosso meio do que no mundo. Misericórdia. A gente quer questionar Deus, ô irmão de volta. A gente quer questionar a palavra do Todo-Poderoso. Misericórdia. Não, ele que falou. Então, se ele falou, é porque ele sabe o que ele está falando. Sim ou não? Ele sabe o que ele está falando. E eu quero que você entenda, então, que Jesus é que está dizendo, então, devemos buscar primeiramente. Irmão, se você entende uma coisa aqui, e talvez alguns engraçadinhos da fé, né? Mas assim, não, pastor, mas eu já busquei primeiramente o reino de Deus, então agora eu estou correndo atrás das outras coisas. Mas não é isso que Jesus falou, né? Porque as pessoas vão querer classificar uma ordem de coisas. Então elas dizem assim, não, olha, quando eu recebi o evangelho, então primeiramente eu busquei o reino de Deus. Aí, como eu recebi o reino de Deus, eu agora estou buscando outras coisas. Sai para lá, Satanás. Não é isso que Jesus está falando, não. Você tem que entender. Ele está falando de que o reino de Deus tem que ser prioridade na sua vida. E para você compreender isso, você precisa sair para lutar pelo pão cotidiano, pela bebida e pela vestimenta. É só uma vez na sua vida? Você buscou uma vez o pão, a água e a veste, uma vez na vida resolveu o seu problema, irmão Josué? Não. Você precisa ir lá e lutar de novo, comprar o pão de novo. Ir lá lutar, pagar a água de novo. Ir lá lutar e comprar a veste. Isso é cíclico. Isso é repetitivo. Então, assim como são para as nossas circunstâncias físicas, assim também o deve ser no tocante à nossa vida espiritual. Buscar o reino de Deus também deve ser uma constante, e deve estar constante no meu e no seu coração, como primazia, como prioridade. E eu vou já adiantar para você, prioridade é aquilo que nada pode passar na frente. Amém? Prioridade é aquilo que nada pode passar na frente. Então, se prioritariamente devemos buscar o reino de Deus, nada deve estar na frente disso. E isso tem que ser quando? Constante. Constante. Constante quanto, pastor? Até você morrer. Todos os dias de sua vida. Deve ser prioridade. Então não está falando de uma classificação, de uma ordem. Ah, não, eu já busquei primeiro o reino, eu agora em segundo vou buscar o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, eu agora vou buscar a profissão. Não é isso. Tem que ter prioridade na nossa vida para as coisas do reino de Deus. Tudo aquilo que envolve a vontade de Deus, a obra de Deus, deve ter primeiro lugar no meu e no seu coração. A gente deve acordar e dormir pensando nessas coisas, fazendo essas obras, praticando tais coisas. Irmãos, e é lamentável que hoje tenha faltado tanta gente. Duvido que todos estejam trabalhando. Duvido que todos estejam porque assinaram uma carteira cujo contrato exigia que eles trabalhassem todo terceiro domingo do mês. Duvido. Eu duvido. E eu duvido que todos eles estejam passando mal. Também duvido. Nós temos falado nesses dias porque a congregação, ou seja, o amontoamento dos santos na congregação, que é a nossa comunhão, num culto público, isso é uma das coisas básicas da manifestação da nossa fé. Isso é básico, congregar é algo básico. Irmão, se nós não fazemos o básico, como nós vamos fazer coisas difíceis? Se nós não buscamos e priorizamos aquilo que é básico, como nós avançaremos para as etapas maiores que Deus quer revelar à sua igreja? Não há jeito, não há meio para isso. Tem acontecido uma decadência da fé, Jesus já falou sobre isso. Por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, até ele diz, né, esfriaria. É porque então o reino de Deus deixou de ser prioridade para nós, deixou de ser prioridade para a igreja. Então, se deixou de ser, então já não é igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, ele revelou que ela continua com vestes brancas, ela continua santa, irrepreensível até a sua volta. A igreja do Senhor, ela permanece.
Se nós deixarmos de ter como prioridade o reino de Deus, as coisas de Deus, deixamos de ser igreja. Não, mas eu vou de vez em quando. Não, mas eu participo quando me dá na teia. Não, sai para lá, senhor. Tem que ter compromisso. É aquele que abraça a causa e está disposto a dar a sua vida. Não, nós nos julgamos muito bonitinhos se nós participamos de 2 ou 3 trabalhos da igreja na semana. A gente acha que já fizemos muito e a gente falta o resto do mês. Voltamos a ter o fenômeno do crente santa ceieiro. Não bastasse o crente domingueiro, tem o crente santa ceieiro. E eu estou de olho em alguns que vieram só na última ceia. Não vieram mais esse mês. Foi Jesus, misericórdia. Se eu pudesse, eu esganava, mas a ovelha não é minha. Eu até tenho as minhas dúvidas de que se isso é ovelha. Eu falei, Jesus, eu estava conversando esses dias com Deus já raivoso. Estava. Falei, Jesus, não, isso não pode ser ovelha sua. Isso está parecendo bode do diabo ainda. Isso é bode do cão, isso não pode ser ovelha. Um comportamento tão ímpio, um comportamento tão reprovável, isso não pode ser ovelha, Senhor. E eu comecei a ficar preocupado, falei, Jesus, nós não passamos nos testes básicos da fé, como nós então queremos reinar com o Senhor? Como queremos desfrutar de coisas celestiais e gloriosas? Pense nisso. Jesus está te chamando exatamente para que você priorize o reino dele. Tem que priorizar. Não, hoje nós deixamos passar as oportunidades que Deus nos dá. E eu vou falar algo ainda mais. Você está deixando e você está quebrando a sua palavra. E você se faz então um maldito. Porque seja o nosso tratar sim, sim e não, não. Se passar disso é procedência maligna. Ou seja, a pessoa se faz maldito. Pessoas que assumem o compromisso com a obra depois pula fora. Você está se fazendo maldito. Isso é muito simples. Pessoas que por qualquer coisa está medindo na ponta da caneta. Ah não, hoje eu não vou porque meu pé doeu. Ah não, hoje eu não vou porque a cabeça doeu. Ah não, hoje eu não vou porque a gasolina acabou. Ah não, hoje eu não vou porque o dinheiro acabou. Ah não, hoje eu não vou porque eu atrasei 10 minutos de serviço. E a gente começa a calcular tudo isso. Tudo isso para nos enganar e pensar que justifica nós deixarmos de congregar. Quem deixa de congregar está pecando. Pecador é digno de ser réu do inferno. Deixar de congregar ainda continua sendo pecado. Como a palavra de Deus permanece para sempre, então vai continuar sendo pecado. Não será uma rebelião de uma meia dúzia nas igrejas que vai querer transformar o que a palavra diz. Não, a palavra de Deus já foi enviada e ela não volta atrás. Então deixar de congregar ainda é pecado. Entenda uma coisa. Então você, para defender o pão, você vai cumprir a sua jornada de trabalho segundo o contrato, o propósito, segundo o empreendimento que você fez, aquilo que você propôs de trabalhar tantas horas por dia, tantos dias por semana, aquilo que você imaginou dentro da profissão que você se formou. Isso aqui está nos falando de processos naturais da vida. É que você se preparou, se capacitou para aquilo. Então você vai exercer um trabalho, um ofício, uma profissão para defender o pão. Isso é bênção de Deus, porque Deus te deu essas coisas. O problema é quando você passa a ser um ingrato. Então aquilo que Deus te abençoou e você testemunhou na igreja, Deus me abriu uma porta. Mas aquilo de repente para você, agora já não é suficiente. Como assim? Mas não é Deus que te deu? Você então vai se enquadrar naquilo que Deus te deu. Ah não, agora está insatisfeito. Ah não, está pouco. Não se enquadre naquilo que Deus te deu porque é bênção. Aí as pessoas vão fazer o quê? Ah não, apertou, se endividou. O que as pessoas geralmente fazem? Trabalha mais, né? Alguns, né? É matemática, né? Faz um bico, arruma um segundo emprego, segundo trabalho ou terceiro, de acordo com as forças e a oportunidade. Não é isso? Faz o bico. Então aumenta a produção de trabalho para ganhar mais dinheiro, para dizer que vai resolver o problema. Não é assim? Aí eu te pergunto, as pessoas querem se sentir mais santas, perto de Deus, íntimas de Deus, mas para a coisa de Deus, ela não jejua mais, ela não ora mais, ela não passa horas a mais lendo a Bíblia, ela não vem mais à igreja.
Percebe que nós somos muito carnais e o nosso olhar está somente naquilo que se vê, naquilo que é temporário. E nós relutamos às coisas de Deus. Então, se eu quero pagar uma dívida maior que eu fiz, eu trabalho mais. Mas, na realidade, quando eu quero sentir-se mais envolvido na obra de Deus, aí eu não me dedico igual eu me dedico no mundo do trabalho secular. Isso sabe o que se chama? Hipocrisia e covardia. Em outras palavras, o que Jesus falou: pensa que é você trabalhando mais que vai resolver seus problemas financeiros? Não é. Jesus falou assim: pensa que pode, a sua ansiedade, a sua preocupação pode acrescentar um côvado na curva ou no curso da sua vida? O que Jesus está dizendo assim: pensa que é a sua preocupação, a sua ansiedade demasiada que vai acrescentar algum dia na sua vida? Você pensa que é isso? O que Jesus está dizendo? Não é você que tem controle das coisas. E não é porque você está ansioso que você vai alcançar o resultado que você espera. Não é porque você está ansioso que vai acrescentar ou prolongar os dias de vida na sua vida. Não é. Nós nos enganamos com essas técnicas. Tem muita técnica por aí. Hoje estamos na era do coach. Nada contra eles, mas está meio bagunçado o negócio aí, querendo envolver evangelho no meio, né? Uma coisa são incentivos para a produção profissional e etc. Mas cuidado com isso, tá? Jesus está falando assim: não, priorize o meu reino, porque você agora é filho do reino. Não, você já não tem o emprego que você queria. Deus vai te dar condições de você subsistir com aquilo que Ele te deu. Ah, pastor, tem hora que aperta, mas aperta para todo mundo. Sim ou não? O que a pessoa faz quando ela fica desempregada? Ela vai ficar preocupada, etc. Mas a preocupação dela vai fazer pagar a dívida? Vai aumentar a quantidade que recebe? Não, ela vai ter que às vezes esperar a crise passar, vai ter que dar seu jeito, até se enquadrar no mercado de trabalho de novo, é assim. Mas nós não temos essa paciência e perseverança na obra de Deus. A gente não tem. E Jesus está dizendo: não, priorize. Ou seja, o que vai direcionar a sua vida é exatamente a sua dependência de Deus, não dos processos naturais da terra. Os processos naturais da terra, Deus estabeleceu, sim, como uma misericórdia, como uma benesse para você. Mas não é isso que vai orientar a sua vida aqui. O que vai orientar a sua vida aqui é a sua dependência de Deus. Você vive para Ele, para a glória dEle. Vale primeiro é o que Ele quer estabelecer na sua vida. Não o que você impõe. Coisa triste de se ver esses dias. É isso, e isso repete com vários irmãos. E não acontece só nas outras igrejas, não, está acontecendo aqui também na Manancial. Não, pastor, eu não vou que eu estou trabalhando extra agora. Não, eu não vou que eu estou pegando o bico. A pessoa continua lascada, continua pobre, igual nós. Não resolve o problema financeiro, e aí, o tempo passou, ela não consegue garantir que isso vai acrescentar um dia a mais de vida na vida dela, não garante. E não resolveu o problema, não fez a obra de Deus e não agradou o seu Senhor. Quem não agrada o seu Senhor é servo infiel. Quem não agrada o seu Senhor é servo infiel e será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não, eu tenho controle da minha vida. Você é mentiroso, não tem nada. Se tivesse, não estava lascado. Estaria bem, mas não está. É a realidade de todos. Não é a preocupação que vai fazer você resolver. A sua confiança em Deus. Tudo no tempo certo. Deus vai suprir na sua vida. Né? O emprego que eu queria, daí a pouco estou reclamando dele. Peraí, nós é que temos falta de controle aí. Então, priorize o reino de Deus. Deus vai te dar estratégia para você vencer com aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Isso não é só de dinheiro, nós estamos falando não, mas financeiramente não. Está falando de tudo, disciplina para a sua vida, para você resolver suas coisas, para você saber avançar, crescer no reino de Deus, crescer profissionalmente.
Ou seja, de acordo com os processos naturais. Quando ele nos faz comparação, olha as aves dos céus, que voam, mas elas não semeiam nem colhem. Mas, aí assim, mas Deus lhes dá o alimento. Você vê Deus colocando alimento na boca do bico do passarinho, ô irmão Daniel? Porque a gente lê a Bíblia, e daí a gente começa a imaginar assim, olha, Jesus que falou aqui, né? Olha as aves do céu. Deixa eu pegar exatamente o que está escrito. Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajudam em celeiros. Ou seja, eles não ajuntam alimentos. Eles nem plantam e nem colhem. E nem ajuntam celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Sustenta de que maneira? Porque está dentro dos processos da natureza. O alimento está aí na natureza. Eles o quê? De acordo com a porção necessária, eles saem a trabalhar e a buscar. O que eles fazem primeiro? Eles voam, porque eles foram criados para voar. E eles cantam, porque eles foram criados para adorar o Criador. Aleluia. E aí a gente pensa assim, não, olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam no celeiro, e Deus as sustenta. Aí você pensa que Deus está lá colocando sementes no biquinho dos animais. Não! Eles vão desfrutar dos processos naturais que Deus estabeleceu. Assim como você desfruta dos processos naturais de competição na terra. Para inserção no mercado de trabalho, para se qualificar e se tornar um profissional. Com aquela profissão que você se lançou, é que você vai tirar o sustento. Pronto. Está aí. Mas o que você faz primeiro? Não está bom. Vou me lascar de trabalhar. Isso. Se lasca de trabalhar na obra de Deus, abençoado. Não, para a obra de Deus a gente faz corpo mole, né? Ah não, Deus entende. Ele entende tanto que ele escreveu aqui, buscai com prioridade o reino de Deus. Está dizendo para mim e para você. Ele entende tanto que ele escreveu aqui o ordenamento, buscai com prioridade o reino de Deus. Não, hoje nós estamos na era de tudo não tem problema. Exatamente. Estamos na era que um monte de crente, que eu acho que é ateu, não crê coisa nenhuma, se dizem ovelha, mas eu estou suspeitando que são bodes do capeta mesmo, porque a ovelha ouve a voz de Cristo, e não é possível que essa gente está ouvindo Cristo e indo após os pecados. Não dá para entender que isso é ovelha, não. Ovelha ouve a voz do pastor. O pastor é Jesus, tá, irmãos? E segue a voz. Não, aí, pandemia, um monte de gente quase comprou briga com família, com liderança das igrejas, falando coisa absurda, abrir igreja, oração, reunião, esses pastores irresponsáveis, vai adoecer o meu parente, meu familiar. Você ouviu isso por aí? Mas começou a liberar carnaval, começou a liberar festa junina agora, os crentes desviados, tudo com saudade. A carne batendo forte, cadê a prioridade do reino de Deus? Quando as coisas estão no rumo de retornar, não, querem participar das festas, das obras da carne. Festas juninas ainda são homenagens aos santos. Entenda santos aqui. Imagens de esculturas feitas pela Igreja Católica. São festas pagãs. Não tem teor, não tem fundamento bíblico. Não é festa a Deus, não é festa a Jesus. Está um monte de crente indo lá participar. Irmãos, e eu vendo isso de outras igrejas, mas quando eu vi que tem crente aqui assim também, vai Jesus, manda fogo. Manda fogo e lasque esse povo. É minha oração hoje. As obras da igreja estão para fazer. Ninguém quer fazer. Ninguém põe a mão. Embora muitos possam e saibam fazer várias coisas. Que prioridade do reino está na sua vida? Que prioridade do reino está na sua vida? Nos nossos compromissos somos infiéis. Naquilo que nós colocamos a palavra, nós quebramos a palavra. Estamos nos fazendo malditos. Se você fez um compromisso com a sua igreja de servir, tem que servir. Porque você fez um compromisso aí. Deus está vendo.
Então seja o vosso tratar. Sim, sim. Se tratou que é sim, é sim. Se tratou que é não, é não. Não, hoje está numa coisa nojenta. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Que Deus nos cubra com o seu manto de amor. Irmãos, e que nós possamos sim, sabe, pegar essa carapuça. E comece por mim, eu visto ela hoje aqui. Comece por mim, Senhor, esfrega assim esse pouco de vergonha na minha cara. Queima o teu fogo em mim. Cantamos um hino tão lindo, né, do nosso irmão Fernandinho. Batiza-me com teu fogo. Fogo é para queimar impureza, irmão. Não, nós não queremos isso hoje não. Queremos outras coisas. Queremos outros eventos. Queremos outros encontros. Queremos outros momentos, outra reunião. Aí eu estou pismado. Um monte de crente, tudo com desculpa pronta. Meu filho, eu não te justifico. Eu não te batizo no Espírito. Eu não justifico você. Eu não te salvo. O máximo que às vezes eu posso fazer é só relembrar o que Jesus falou, te ensinando, te orientando, te exortando. Ou às vezes te atrapalhando, tá? Porque se eu cair para o lado da carne também, ó, eu vou te atrapalhar. Mas é Jesus que nos justifica, então nós temos que proceder da maneira que Ele espera. Fique de pé no seu lugar. Não dá para falar mais hoje não. Passei 7 minutos aqui, perdoe. Mas foi bom, porque eu ia dar uns recados. Mas então não vou dar os recados hoje não. Deixa tudo para a palavra. Feche teus olhos. Você precisa acertar seus ponteiros com Deus, tá? O relógio quebrado. Aí eu vi, gente dando desculpa. E aí isso me chateia. Eu fico imaginando Deus. Falei, meu Deus, Deus que som do coração. E eu consegui perceber só quando o mal se veio à tona, né? Através de atitudes e práticas, de palavras. E aquilo eu falei, Jesus, crente, diz que é, né? Mentindo. Eu imagino Deus olhando para nós. Minha esposa sempre usa essa frase, estou pegando dela. Parafraseando irmã Sirlene. Né? Imagina Deus olhando para nós, Jesus Cristo. Olha assim, falei, meu Deus, que raça caída, terrível, pecadores. Irmãos, valorize o sangue de Cristo na sua vida. Ele te purificou para você ter vida santa, não é vida porca, não. Né? Cada um na sua faixa etária, cada um no seu tempo, vivendo de acordo com o que Deus propôs para ti. Amém? Temos que respeitar? É lógico. Mas você sabe o que você tem que fazer para Deus, tá, filho, filha? Você sabe o que você tem que fazer para Deus, velho? Toda hora tem que ficar lá, um pegando a mãozinha e empurra. Já falei, quem gosta de ser tocado é gado. Ovelha não é tocado. Tocado, show boi, sai para lá, Satanás do inferno. Não, ovelha não é tocada, ovelha é guiada pelo som da voz do pastor. Aí tem uns ô pastor, e eu fiquei outro dia abismado, que no culto meio de semana alguns não vêm não, mas marca a reunião e eles vêm em reunião. Porque eles pensam sempre que vai ter um descasca lá, né? Uma briga, quem gosta de briga, né? Gosta de ver discutindo, pastor espumando, pastor quase alterando a pressão, quase tendo um piripaque assim. Porque tem gente que gosta disso, né? Gosta, nós somos trem ruim, gente. Então, fico vendo. Para abrir nas obras, não vendo, mas falou no babado, tá junto. Falou no churrasco, tá junto. E aí vai. Jesus, queima essa carnalidade em nós. Está demais. Está demais. Está demais. Olhe para o seu lado aí. Olha quantos poderiam estar aí. Cadê essa gente que priorizou o reino, hein? Está aí um bom recado que você dá para ele e para ela. Falei, varão, cadê a sua prioridade do reino? Que você está ausente 15 dias, 20 dias, 30 dias. Jesus, é assim que você dispôs a servir o Senhor? Muitos dispuseram a servir o Senhor, depois começaram com a desculpa. Ah, não, mas agora não dá, porque a gasolina encareceu, eu não posso ir mais. Ô filho da bênção, né? Misericórdia. Dá vontade de pecar, né, irmão Daniel? Mas Deus tem que dar graça para nós. Jesus amado. Salva os pastores, Jesus. Misericórdia. Vamos orar. Aleluia. Ó Senhor Deus, nós te damos glória, Senhor. Tu és tudo para nós. Eis aqui, Deus, parte do teu povo que veio te adorar, te servir. Que verdadeiramente em nós tenhamos prioridade.
em buscar o teu reino. Ó Deus, não é buscar uma única vez, como se fosse a primeira, e depois pular para as próximas, não. É ter isso como nosso estilo de vida. É o que vai nos orientar, é o que vai nos guiar, nos moldar, o nosso modo de viver, em que nós priorizamos a obra do Senhor, porque nós queremos sim, Senhor, glorificar o teu nome. Por isso nós devemos cuidar das coisas que o Senhor nos deu. Isso deve ter primazia em nós, deve vir antes de tudo, Senhor. Assim como Cristo, assim como João Batista disse a ele, ó Deus, sobre a primazia que é ele. Oh meu Deus, ele é a primazia de que ele falava, porque ele já existia antes de tudo. Ó Deus, nós devemos priorizar o Senhor. Ó Pai, nós sabemos dos nossos compromissos terrenos, aquilo que nós empenhamos nossa palavra, os contratos que assinamos, o empreendimento que fizemos. Ó Deus, tudo isso é bom, é honroso, é. Mas se passar disso é procedência maligna, não queremos nos tornar malditos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dessa sentença infernal. Venha com o teu óleo, venha sim, Senhor, com o teu bálsamo, curar feridas. Venha com o teu sangue aniquilar o poder do pecado sobre nós. Purifica-nos, Senhor, tocando-nos com a brasa viva, tirada do teu altar, para que possamos nos arder em santidade e amor por ti, Senhor. Cuida do teu rebanho como tem cuidado, ó Deus, com exortação bíblica, com mandamentos do céu. A tua palavra não volta vazia, ela não muda, ela veio com o endereço certo, veio para a minha vida, veio para a vida de quem recebe hoje. Jesus não errou endereço, Senhor. Ache esse compromisso em nós, meu Deus. Reacenda essa chama neste coração que agora está contrito, quebrantado diante do Senhor. Essa pessoa que se arrepende do seu pecado, ó Deus, e clama a ti com sinceridade. Meu Deus, coloca mais amor em cada um de nós, pelas coisas da obra do Senhor, do reino do Senhor. Possamos esforçar mais, Senhor, porque quando é para buscar as coisas mundanas, a gente se esforça. Se é para fazer uma viagem, a gente planeja, a gente conta no calendário, a gente parcela o pacote de viagem, a gente faz reserva financeira, para tudo dar certo. Quando vamos para o casamento, tudo dá certo. Quando vamos, ó Deus, para o churrasco, tudo dá certo. Quando vamos passear, tudo dá certo. Meu Deus, mas falta em nós esse mesmo compromisso para te honrar na tua obra, Senhor. Queima-nos, ó Deus, a nossa face de vergonha, Senhor, de conduzirmos a nossa vida tão impiosamente diante de ti, Senhor. Meu Deus, que essa palavra alcance os corações que estão longe, ó Deus, aqueles que ouvirão através de um vídeo, aqueles que ouvirão pelas redes, ó Deus, sociais. Ó Pai, abençoa, meu Deus, aqueles que querem se render a ti. Assim nós oramos, nós entregamos a nossa vida a ti, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém, Jesus. Ó glória. As mãos aos céus, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, leva-nos em paz nos nossos lares, dê-nos uma boa noite, uma ótima semana, Senhor. Possamos, ó Deus, ter como prioridade sempre a Tua obra. Ajude-nos, ensine-nos cada vez mais. Espírito Santo, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso guia. Ministre em nosso coração as verdades do Santo Evangelho de Cristo. Confronta-nos, Senhor, o nosso homem rebelde, o nosso homem carnal. Transforma-nos pelo poder do Santo Evangelho de Cristo, para a glória do Senhor. Dê-nos a boa noite. Abençoa nossos lares, nossas famílias, em nome de Jesus. Cerca-nos com o teu cuidado, Senhor. Precisamos, dependemos da tua proteção, em nome de Jesus. E leva-nos em paz. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo que reina sobre vós. Todo o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe e te acompanhe. Vai em paz, em nome de Jesus.